Olá pessoal, eu sou o Kleber, responsável por produtos aqui na Parks. Nós temos aqui a linha da Tejas. A Tejas é uma empresa indiana, presente em mais de 70 países, e ela firmou uma parceria tecnológica com a Parks para o fornecimento de equipamentos no Brasil. Então, ou seja, hoje a Parks representa a Tejas no Brasil em toda a parte de RMA, suporte técnico, apoio ao cliente, a parte de vendas, e a Tejas Networks conta com um time de mais de 500 engenheiros. É considerada a maior empresa, a maior fabricante de telecomunicações da Índia, então por isso a gente realmente firmou essa parceria para trazer um equipamento robusto, né? Porque toda a redes de um estado inteiro, de uma cidade inteira, vão estar passando por esses equipamentos, então realmente é necessário que sejam equipamentos confiáveis. Então, Luiz, pedi para te apresentar e falar um pouquinho aí das aplicações da linha DWDM. Claro. Meu nome é Luiz Flores, sou responsável pela linha de DWDM aqui na Parks. A gente trouxe dois equipamentos aqui da linha de DWDM da Tejas, de 6 US. Todos eles já têm homologação da Anatel. Por que a gente usaria um equipamento desses na rede? São equipamentos modulares que eu posso montar N maneiras diferentes, N topologias, mas principalmente o DWDM serve para a gente multiplexar o comprimento de onda dos canais, fazer com que eu consiga aumentar a minha capacidade de transporte multiplexando sinais. Outra grande possibilidade é eu poder avançar, poder chegar a limites maiores de distâncias, que varia aí, dependendo da forma como eu monto o projeto, de 80 km, acima de 80 km até 2.000 km. E isso utilizando um mesmo par de fibra, por exemplo, né? Aproveitando a mesma infraestrutura já existente. Né? Exatamente, eu posso utilizar isso em cima de um único par de fibra, aumentando a capacidade em até terabits, como por exemplo 40 canais de 100 GB em cima de um único par de fibra, onde antes precisaria ter múltiplos cabos para poder levar esse mesmo nível de capacidade de transporte. Ah, bacana. Então, Luiz, eu queria que explicasse um pouquinho para nós sobre qual é a configuração de placa nós temos aqui, né, nesses equipamentos, e quais as capacidades de chassis que nós podemos utilizar aí nos projetos para atender as mais diversas demandas. Ok. A Parks ela detém de toda a linha de equipamentos DWDM, desde os equipamentos standalone de 1 U de altura até equipamentos de 11 U. A gente está aqui com dois chassis de 6 U de altura. Com essa linha de produtos, a gente consegue atender projetos de pequeno, médio e grande porte. Esses dois equipamentos aqui são para projetos de médio a grande porte e eu consigo montar eles, como são modulares, atender topologias de diferentes cenários. Aqui a gente tem um equipamento de 6 U de altura e ele está montado com uma placa de gerência, placa controladora redundante, pode ter opção de redundante ou não, fonte redundante, 48 volts, e nós temos 4 slots que a gente pode montar com placas ativas de até 200 GB por slot. Aqui, por exemplo, nesse cenário, a gente tem uma placa transponder de 200 GB, onde tem a linha de cliente, lado cinza para ligar num switch, e a linha de DWDM lado colorido. Então nessa placa aqui eu consigo ter a possibilidade de fazer o transporte de 200 GB. Tem opções de transponder de 100 GB ou de linha de 100 GB com capacidade de 10 portas de entrada de 10 GB, ou simplesmente uma placa de 20 vezes de 10 GB. Aqui embaixo nós temos um MUX-DMUX de 8 canais, que nesse caso está integrado no chassi, mas poderia estar num outro slot separado de passivos, só que esse aqui tem uma diferença, que é um MUX-DMUX gerenciável. Ele vai estar aparecendo lá na nossa gerência, porque ele tem essa opção de estar ligado no nosso backplane. Embaixo eu tenho um amplificador simples, e nós temos a opção de ter um amplificador dual no outro chassi. Tem um amplificador com 2 entradas, que pode ser configurados como booster e pré-amplificador, além de ter opções com Raman também. No meio do amplificador eu tenho essa placa, que é uma placa de OSC, que eu consigo levar a gerência remota para pontos somente de amplificação. Esses dois equipamentos que a gente está mostrando aqui são um equipamento com transponders de 200 GB com capacidade de fazer um ponto a ponto 200 GB entre os dois. Legal, Luiz. E outra vantagem que a gente não comentou é o sistema de gerência, né? Esse equipamento realmente ele tem um sistema de gerência bem completo, né? Que é o NMS.
Network Manager System, que permite gerenciar praticamente todas as placas, né? Então gerencia até placas passivas, né? A placa MUX, por exemplo, é possível avaliar o status dela. A placa VOA, por exemplo, que é um atenuador óptico variável, é possível verificar o nível de atenuação deste componente e uma série de outros monitoramentos e configurações. Exatamente, Kleber. A gente consegue, com a gerência desse sistema, é possível gerenciar desde o transceiver do cliente até o MUX-DMUX, que geralmente é um componente passivo no sistema. Aqui também é possível de fazer o gerenciamento. Então a gente tem uma gerência global, onde a gente gerencia transceiver, aplicação, ligação com o switch do cliente, transponder, MUX-DMUX, amplificadores, consegue fazer o ajuste automático de potência remoto nos amplificadores. Também a possibilidade de colocar RODMs nesses chassis e fazer todo o gerenciamento desses RODMs, que são chaveadores ópticos automáticos. A gente vai muito além do ponto a ponto, né? Já começa a escalar com placas mais complexas, como o ROADM, que permite fechar praticamente um anel só no meio fotônico, né? No meio óptico ele faz um chaveamento de luz, né? Apenas dependendo a necessidade, a queda de um lado ou outro, correto? Exatamente. A gente, como eu disse antes, a gente tem a solução completa. E o RODM é uma das placas que permite com que tu crie grandes topologias de rede extremamente protegidas, com grau de proteção por direção. A gente tem placas RODMs de 2 graus, de 4 graus, de 8 graus e até de 16 graus. Isso permite que crie uma topologia de rede muito robusta e protegida. Ah, legal. E quando a gente fala, Luiz, de capacidades desse equipamento, né? Por exemplo, num DWDM a gente pode utilizar até 40 canais. Então, no MUX de 40 canais eu consigo utilizar os 40 canais em 100 GB, por exemplo? A gente consegue utilizar os 40 canais de 100 GB. Tem possibilidade também de se fazer upgrade desse MUX de 40 canais para um MUX de 80 canais e conseguir transportar 100 GB por cada canal, fazendo com que tenha 80 canais de 100 GB. Então a gente está falando aí de tráfego na casa de terabits em cima de um par de fibras. Exatamente. É dito que o DWDM é um equipamento à prova de futuro justamente por causa disso. Porque a capacidade de transporte é praticamente ilimitada e a capacidade de distância é muito longa também. Com transponders e transceivers coerentes é possível vencer longas distâncias sem a necessidade de compensador de dispersão cromática e sem a necessidade de regeneração de sinal. Ah, legal. Isso foi um ponto bom, né? Que a gente falou muito aqui em canais de 100 GB, mas também quando não tem necessidade de canais tão altos, né? A gente trabalha aí com placas transponder com até 10 canais de 10 GB, né? E daí realmente a gente precisa de algumas placas para fechar esse enlace, por exemplo, que é a DCM, né? Uma placa de dispersão cromática que realmente vai compensar esse fator que ocorre quando se utiliza canais de 10 GB. A Parks, inclusive, vai lançar novos vídeos no canal explicando um pouco mais a teoria do DWDM, para explicar essa parte do compensadores de dispersão cromática, como que isso influencia na rede, como que a gente pode vencer uma certa distância, mas essa solução permite com que a gente utilize sim compensadores de dispersão cromática e a gente tem soluções de em uma única placa fazer até 20 vezes 10 GB OTN normatizado. Bom, pessoal, então se você tem alguma demanda, algum projeto, entre em contato conosco, com o nosso time, que a gente lhe ajuda a avaliar e mostrar qual a melhor solução para atendimento. Então, a gente avalia a tua demanda e realmente passa a melhor escolha de equipamentos para atendimento desse ponto de uma forma bem clara e bem apoiadora. Bem transparente. Isso aí. Tá bom? Obrigado.